Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Studio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico, comigo, Milena Vieira, advogada e especialista em Direito do Trabalho. E hoje vamos falar sobre a famosa rescisão indireta do contrato de trabalho. Talvez você nunca tenha ouvido falar esse termo, mas provavelmente conhece alguém que vive uma situação tão difícil no trabalho que já pensou em pedir demissão todos os dias. E o problema é muitas pessoas continuam suportando humilhações, atrasos salariais, pressão psicológica e ambientes tóxicos, por medo de perder os seus direitos, e é exatamente aí que entra a rescisão indireta do contrato de trabalho. Muita gente acredita que só a empresa pode demitir o funcionário por justa causa, mas a verdade é que a lei também protege o trabalhador quando a empresa ela descumpre suas obrigações. Então hoje eu quero explicar de uma forma simples, prática e com exemplos reais quando o trabalhador ele pode sair da empresa sem perder seus direitos, como FGTS, multa de 40% do FGTS, o aviso prévio indenizado e o seguro-desemprego. E eu já quero começar pedindo para vocês compartilhar essa live com alguém que precisa ouvir sobre isso. Às vezes aquela pessoa que está sem saída, mas falta apenas uma informaçãozinha para ela entender que existe um caminho legal para ela se proteger. Então já encaminha essa live para essas pessoas e também curte essa live para que chegue para outras pessoas saberem também dessa informação. Então a rescisão indireta do contrato, ela acontece quando o empregador ela comete faltas contra o trabalhador. Em outras palavras, a empresa quebra a confiança e torna impossível continuar naquele contrato de trabalho. E como se fosse uma justa causa ao contrário. Então, quando o trabalhador ele comete uma falta muito grave dentro da empresa, o empregador ele vai lá e demite aquele funcionário com justa causa. Agora, quando o empregador ele comete uma falta grave, que você, trabalhador, não consegue mais continuar neste emprego, você consegue dar uma justa causa no seu empregador. Então, não basta simplesmente também estar insatisfeito com o trabalho ou com o emprego. É necessário que exista uma situação séria, contínua e comprovável para que você pleiteie essa rescisão indireta do contrato de trabalho. E uma das situações mais comuns e frequentes é o atraso do pagamento do salário. Como eu falo muitas vezes aqui na live, o empregador tem até o 5º dia útil do mês para pagamento do salário. Ou seja, sábado também conta como 5º dia útil. E um atraso isolado pode acontecer, mas quando isso vira uma rotina todo mês, aquele empregador ele atrasa seu salário e começa a te afetar a sua vida financeira, você pode pedir sim a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque ninguém vive sem um salário, as contas elas não esperam, o aluguel não espera, o supermercado não espera. E o trabalhador ele não pode carregar sozinho o peso de uma desorganização financeira de uma empresa. E eu já atendi vários casos de clientes que ficaram meses recebendo salário parcelado, atrasado ou até mesmo sem receber. Pessoas que precisam escolher qual conta naquele mês ele tem que pagar. E nessa situação, a Justiça do Trabalho ela pode reconhecer a rescisão indireta do trabalho justamente porque a empresa ela deixou de cumprir uma obrigação básica, o pagamento do trabalhador corretamente. Outra situação muito comum e bastante presente na Justiça do Trabalho é a falta de depósito do FGTS ou o FGTS também em atraso. E o mais impressionante é que muitos trabalhadores só descobrem isso anos depois. E às vezes a pessoa vai financiar uma casa, consultar o aplicativo do FGTS ou precisa sacar esse valor e percebe que a empresa nunca fez os depósitos corretamente. E aqui vai um alerta muito importante. Mesmo que o salário ele esteja sendo pago em dia, a falta de recolhimento do FGTS já pode sim justificar uma rescisão indireta, porque o FGTS ele não é um favor do patrão, ele é um direito do trabalhador.
Também precisamos falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Infelizmente, ainda existem ambientes do trabalho em que o trabalhador é tratado com humilhação, gritos, ameaças e exposições diante de outros colegas. Tem chefe que acha normal constranger o funcionário, fazer brincadeiras ofensivas ou pressionar além do limite humano. E eu sempre digo uma coisa: pressão por resultado é uma coisa, humilhação é outra também completamente diferente. Eu já acompanhei casos de trabalhadores que desenvolveram ansiedade, crises de pânico e depressão por causa do ambiente de trabalho. Pessoas que chegavam a passar muito mal antes mesmo de entrar na empresa. E quando existe uma prova dessa situação, além da rescisão indireta do contrato de trabalho, também pode haver aí uma indenização por danos morais. Outro ponto muito importante são mudanças abusivas feitas pela empresa. Às vezes o trabalhador ele é contratado para uma função inicial e do nada passa a exercer outra função completamente diferente sem receber a mais por isso. Ou então sofre uma redução da comissão, transferência injustificada ou mudanças que prejudicam diretamente sua rotina e a sua renda. Então a lei trabalhista, ela protege o trabalhador dessas situações abusivas. O empregador, ele não pode simplesmente mudar tudo sem respeitar os limites legais e a dignidade do empregado. Tem trabalhador também que passa horas em pé, sem uma pausa, sem um intervalo adequado para alimentação, sem equipamentos de proteção que evita muitos acidentes trabalhistas e ainda assim sendo pressionado o tempo todo no ambiente de trabalho. E isso não é normal. O trabalhador, ele não é uma máquina. Então, quando a empresa ela coloca a sua saúde física, sua saúde mental no ambiente de trabalho em risco, ela também pode estar cometendo uma falta grave capaz de gerar ali a rescisão indireta do contrato de trabalho. Outra situação muito séria, quando envolve agressões físicas ou ameaças dentro do ambiente de trabalho. Nenhum trabalhador é obrigado a permanecer em um ambiente violento. Então, se houve uma agressão, empurrão, intimidações ou qualquer situação que coloque a sua integridade física em risco, isso pode gerar consequências trabalhistas e até criminais. Outro alerta muito importante na rescisão indireta: a gente precisa de provas. E essa é uma das partes mais importantes dessa live. Então já compartilha, já deixa aí, curte essa live para que outras pessoas também possam assistir. Então muita gente age pela emoção. Muito trabalhador no impulso pede demissão ou simplesmente para de comparecer no trabalho. E isso pode virar um problema enorme, porque a empresa ela pode alegar abandono de emprego. Então o ideal é agir com estratégia, guardar mensagens, prints, comprovantes de atraso, os extratos do FGTS, conversas com o RH, laudos médicos, testemunhas. Tudo isso pode sim fazer uma diferença muito grande quando você for pleitear a sua rescisão indireta. Outras perguntas que muitas pessoas fazem para mim: eu posso gravar uma conversa? Se você, trabalhador, participa dessa conversa, essa gravação, ela pode sim ser utilizada como prova. Então é importante documentar aquilo que está acontecendo. Outra dúvida muito comum: posso sair da empresa antes da decisão do juiz? Depende muito do caso. Em algumas situações muito graves, como um assédio intenso, falta de pagamento ou ameaças, o trabalhador ele pode sim sair antes e ainda assim conseguir o reconhecimento dessa rescisão indireta. Mas isso precisa ser muito bem analisado, porque se o juiz entender que ali não existia uma gravidade suficiente, ele pode considerar que foi um pedido de demissão comum. E aí o trabalhador ele perde direitos importantes,
como o saque do FGTS, a multa de 40% e ainda o seguro-desemprego. Por isso eu sempre oriento, não tome essa decisão sozinho. Busque sempre uma orientação jurídica antes de qualquer coisa. E falando nisso, muita gente não sabe, mas o trabalhador ele pode entrar sozinho na Justiça do Trabalho através do chamado jus postulandi. Isso está previsto ali no nosso CLT, porém, na prática, ações de rescisão indireta costumam ser muito mais complexas. Por isso, não basta apenas contar ali o que aconteceu. É necessário fazer pedidos corretos, apresentar provas, calcular verbas e construir uma estratégia processual adequada. Eu já vi pessoas perderem direitos simplesmente porque não fizeram pedidos completos. Então, mesmo quando a pessoa ela decide entrar sozinha, vale muito a pena buscar uma orientação antes. E agora vamos falar quais são os direitos que o trabalhador tem quando ele pede a rescisão indireta do contrato de trabalho. Nesse caso, ele vai receber praticamente tudo, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Vai receber o saldo de salário, o aviso prévio indenizado, vai receber as férias vencidas, as férias proporcionais com o adicional de 1/3 constitucional, o 13º proporcional, o saque do FGTS, a multa de 40% e ainda o seguro-desemprego. E dependendo da situação, também é possível pleitear ali a indenização por danos morais. Muitas pessoas elas suportam situações absurdas dentro do ambiente de trabalho por medo de sair do emprego e é justamente por isso que conhecer os seus próprios direitos é tão importante. Outro ponto interessante é que empregados domésticos também podem pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, desde que a regulamentação dos direitos das domésticas elas passaram a ter praticamente as mesmas garantias de demais trabalhadoras comuns. Então, em situações como atraso salarial, excesso de jornada, humilhação, falta de recolhimento do FGTS, podem sim justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho da doméstica também. Eu quero aproveitar essa live super importante, falando dos seus direitos trabalhistas, que trabalhar é necessidade. Mas isso não significa que você, trabalhador, pode aceitar qualquer tipo de tratamento no ambiente de trabalho. O trabalhador ele merece respeito, merece condições dignas e merece receber corretamente pelo serviço prestado. Infelizmente, muitas pessoas ainda normalizam essas situações abusivas porque precisam ali do emprego. Mas a lei ela existe para isso, para te proteger, para que você não fique vulnerável quando ocorrer esse tipo de situação. Então, se você está vivendo algo parecido, não tome nenhuma decisão no impulso. Busque informação, reúna provas e procure uma orientação jurídica. Às vezes, as pessoas passam anos sofrendo sem saber que poderia ter buscado uma ajuda muito antes. E essa live fez sentido para você. Compartilhe com outras pessoas que precisam saber dessa informação, porque informação também é proteção, principalmente para o trabalhador. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Já curte ela e já encaminhe para pessoas que estão reclamando do seu trabalho, porque isso pode ajudar a conseguir a rescisão indireta do contrato.